Dragon Ball não tem história, é só porradaria, é forçado. Você provavelmente, como fã de Dragon Ball, já deve ter ouvido alguma dessas besteiras, não é mesmo? Mas no vídeo de hoje eu vou contrariar todas aquelas pessoas que dizem que Dragon Ball não tem história. Sejam muito bem-vindos ao Zenkai Entertainment, o seu canal de puro entretenimento de Dragon Ball. Fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá polêmico. Mas muito bem, vamos ao argumento. Dragon Ball é considerado o pai do shonen e apresenta uma história desde o clássico de um garoto chamado Son Goku, que apresentava uma força descomunal e muitos mistérios em torno dele, como por exemplo a cauda. E tudo isso vai se desenvolvendo do clássico ao Z e até mesmo nos dias de hoje, com o Super e o Daima. Sabemos que o Akira nunca fez uma história 100% pensada, que ele ia fazendo algumas alterações na história e incluía certos elementos durante o andamento da obra. Mas convenhamos, o mestre Akira era muito bom nos improvisos, e em Dragon Ball somos apresentados as esferas do dragão, que são 7 esferas que, ao serem juntadas, você invoca um dragão chamado Shenlong, que te concede um desejo. Mais tarde, descobrimos que existem várias dessas esferas mais poderosas e com mais recursos em outros planetas. É desenvolvida uma história por trás dessas esferas, a origem delas com os Namek, que tudo isso é interligado, e até mesmo em histórias de spin-off, como é o caso do GT, temos uma sacada genial, que é a saga dos dragões malignos, aonde as esferas, por terem sido usadas de forma excessiva, faz com que elas se corrompam e dragões malignos saíssem delas. E bem, muitas pessoas vêm com o argumento de que Dragon Ball não tem história porque ele só sabe mostrar luta, transformação e poder forçado. E quem já assistiu o anime completo, leu o mangá, sabe que isso não é verdade. Eu não julgo as pessoas que têm esse pensamento por irem de acordo com o que a maioria fala ou por só terem tido a oportunidade de assistir episódios soltos de Dragon Ball quando passava em canais como Globo, Band ou Cartoon Network, por exemplo. Mas para você vir com argumento, você tem que pelo menos ter assistido ou acompanhado o anime. É a mesma coisa que uma pessoa que não acompanha futebol chegar em uma pessoa que acompanha e querer falar Cristiano Ronaldo ou Messi nunca ganharam nada. Você sabe que aquela pessoa está sendo ignorante. E bem, tudo que acontece em Dragon Ball tem um desenvolvimento e uma explicação por trás. A força do Goku, por exemplo, e seus mistérios é explicada mais tarde, que ele era um Saiyajin, uma raça vinda de outro planeta. A força dos Saiyajins é explicada pelo fator de eles serem uma raça guerreira, e todo o fator genético dos Saiyajins explica o fator deles sempre ficarem mais fortes e sempre terem um aumento de poder com o Zenkai, por exemplo. E não para por aí. As técnicas de Dragon Ball têm conceitos em torno delas, como o Kamehameha, por exemplo, uma técnica desenvolvida pelo mestre Kami, que é uma técnica onde o ser concentra o ki ali e lança. Uma Fuba, que é uma técnica para selar alguém no recipiente, como foi feito com o Piccolo Daimao e tentaram fazer posteriormente com o Zamasu. Temos as técnicas da escola Tsuru, que seria no caso ali a técnica de voo, o Dodonpa. Todas elas consistem em controle de ki. E falando de ki, os Yardrat, que basicamente são mestres em controle de ki e técnicas que envolvem o ki, o Goku aprende a controlar melhor o seu ki no período que treinou lá com eles, além de aprender uma de suas mais diversas técnicas fantásticas, que é o teletransporte. Vegeta também aprende uma técnica fantástica, que é a separação forçada de espírito lá com os Yardrat. E temos algumas técnicas também, como por exemplo as técnicas do Senhor Kaiô e todas as técnicas, por exemplo, dos Kaioshins, dos deuses da destruição, todas elas com alguma origem e conceito. E eu não vou entrar aqui em detalhes porque isso aí é um assunto para um outro vídeo. Todas as transformações de Dragon Ball também têm as suas explicações, como o Super Saiyajin ali, que seria um despertar de um Saiyajin que só os puros e fortes atingiriam. Claro que isso é mudado um pouco o conceito
da proposta do Super Saiyajin durante a obra de Dragon Ball, mas tudo bem, né? A gente consegue compreender que ali um ser, quando ele atinge um nível de luta muito alto e combinado a alguns gatilhos, ele consegue se transformar. Tem explicações, é advindo da raça. Assim como, por exemplo, o Freeza tem as transformações da raça dele, os Namekusei-jin, que ficam gigantes. Os humanos não têm transformações, mas eles são mestres em desenvolver técnicas, estratégias de batalha e por aí vai. E assim, tudo isso é válido dentro da proposta de Dragon Ball. E aí você vem me falar, mas é forçado, mas não tem lógica. Aí é que eu te pergunto, meu amigo, qual anime shonen que não é assim? Preferir a história de algum anime ou achar que a história de algum anime é mais rica em detalhes, tudo bem. Isso aí eu até vejo um ponto positivo e particularmente eu concordo que a história de Dragon Ball não é a mais rica dos animes, mas com certeza é a minha favorita e eu posso afirmar que Dragon Ball tem história sim. É só tu ler o mangá ou assistir o anime completo, começando ali do clássico até os lançamentos dos dias de hoje, que com o passar do tempo, a cada dia eles nos lançam mais explicações em, por exemplo, filmes como o Dragon Ball Super Broly e até mesmo do Dragon Ball Daima, mesmo que ainda haja uma dúvida a respeito do Daima, do cânone de Dragon Ball. E tudo ali tem uma explicação, sem precisar de 300 mil flashbacks. Realmente Dragon Ball não tem muitos flashbacks, mas ele é mais diretão ali, né? Eles tratam do que tem que tratar, é focado ali na luta, porque é um anime que é feito para isso e é muito bem feito. E nem vem me falar de protagonismo, pois isso é algo que está presente em todos os animes. E sem contar que hoje Goku tem uma força muito parelha com a do Vegeta. E quem acompanha sabe que existem muitos guerreiros que são do mesmo nível ou até mais fortes que o Goku, como por exemplo o Broly, tem o Jiren, o Granola, o Freeza, o Gohan, e sem contar os deuses da destruição e tantos seres aí desconhecidos de outros universos e galáxias. Então o Dragon Ball Super, o mangá também, ele tá com o futuro em aberto e muita parada louca pode rolar. A gente tem aí também certas coisas aí que o Akira deixou em aberto, como por exemplo a história do passado dos Saiyajins, que isso pode um dia ser retratado em alguma animação. Enfim, Dragon Ball é um anime de artes marciais. É óbvio que ali o seu foco vai ser nas lutas, porém existe uma narrativa em cima da obra e basta você conhecer toda a obra e ver de perto que você vai ver que Dragon Ball tem uma história. Pode não ser do seu gosto, mas você não pode negar que existe um desenvolvimento. É isso, galera. O meu foco não é desmerecer a rapaziada que não gosta de Dragon Ball ou dizer que Dragon Ball é melhor que algum outro anime. Isso é uma questão de gosto. Porém, antes de falar besteira por aí, é preciso saber do que está se falando. E se você tem dificuldades de acessar o anime ou o mangá, eu tenho alguns shorts e tô sempre fazendo vídeos aqui explicando determinados assuntos e dúvidas de Dragon Ball. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer nos comentários que eu vou estar trazendo em vídeos explicativos futuramente. Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Deixa o like e compartilha o vídeo. E manda para aquele seu amigo que diz que Dragon Ball não tem história. Até a próxima, guerreiros, e tchau!